Olá pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da 23ª jornada, mais propriamente a análise tática ao detalhe daquilo que aconteceu no decorrer do jogo. A visita da equipa de Vila do Conde, orientada pelo treinador grego ao Estádio do Dragão, o líder. Acho que foi um jogo até bastante fácil para o Futebol Clube do Porto, só pecou pelo resultado, podia ter sido mais amplo. O Porto criou muitas chances, três bolas ao ferro, muitas triangulações e para quem acompanhou a antevisão sabe o qual eu disse que era importante meter o Porto nesta zona do campo e depois ganhar a linha de fundo, seja para ganhar pontapé de canto, seja para depois, através de um cruzamento rasteiro, solicitar alguém dentro da área para chegar ao golo. Outra das coisas que nós acertámos foi na maneira como o Rio Ave ia tentar condicionar o Porto. Vocês, quem acompanhou a antevisão, sabe que se falou aqui que o Rio Ave ia tentar matar três jogadores com seis, assim como fez o Liverpool do Klopp quando ganhou 4-0 frente ao Barcelona naquela eliminatória que estavam a perder por 3-0 e depois foram ganhar a 4-0 a segunda mão. Basicamente o conceito consiste em com menos jogadores matares mais jogadores em pressão. Nós explicámos isso no último vídeo e o Farioli falou disso ainda por cima na conferência, deu-me sem dúvida. hum, Foi bom para mim ter visto aquilo porque deu para perceber que nós deste lado estamos bem informados, nós deste lado tínhamos percebido o padrão como que o Rio Ave podia ter entrado em jogo e entrou. Porque é que nós identificámos esse padrão? Porque o melhor jogo da equipa de Rio Ave foi frente à equipa de Moreira de Cónegos, utilizou bastante essa pressão e eu acho que vai utilizar mais porque a características dos jogadores que têm, desde o Bezerra ao Tumble, ou ontem ao número 10 que jogou a falso 9, são jogadores bastante rápidos e com essa capacidade de pressionar alto. Portanto, olhando o Rio Ave então em 4-3-3 flat e tentou fazer essa pressão e nós aqui na antevisão falámos exatamente isso e até explicámos como é que essa pressão funciona. Posto isto, outra das coisas que nós acertámos na antevisão foi que o Frolt é um elemento essencial na equipa, não só pelo que dá defensivamente, pelos espaços que fecha, pelos espaços que preenche, mas porque é o único jogador que tem fisicalidade, ou seja, para conseguir estar no momento defensivo e passado 5 segundos já ter chegado à área adversária. Essa fisicalidade que o Frolt apresenta de conseguir pressionar, recuperar a posição defensiva e também ter presença na grande área adversária, leva-me a achar que a presença do dinamarquês é fulcral para que o Porto consiga ter chegada em todos os momentos do jogo, seja quando o Porto está a tentar defender baixo, seja quando o Porto está a tentar pressionar alto. E uma coisa que eu vou falar aqui que poucas pessoas falam: o Porto não joga para pressionar alto e para cortar a bola. O Porto joga para roubar a bola ao adversário e, através desse roubo de bola, causar perigo. Ou seja, o Porto não pretende destruir no meio campo adversário, o Porto pretende destruir mais construir. Ou seja, capitalizar os erros adversários através da pressão numa transição ofensiva que pode levar a golo, ok? Isso é o que o Porto faz, a maior parte dos jogos em meio campo adversário, e neste jogo também conseguiu fazer isso. Deixem de estar aqui no canal, quem tiver a gostar do vídeo, antes já de continuarmos a falar do resto das coisas, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, deixar o vosso comentário, deixar o vosso like, deixar o vosso hype, seguir também a página no X, mas muito importante, e quem puder e tiver nessa liberdade financeira de o fazer, ajudem por favor o Patreon para fazer o canal crescer, porque maltinha, vocês sabem que neste momento eu estou apenas a viver do YouTube e do Patreon e todas as ajudas neste momento são bem-vindas, principalmente olhando para o meu percurso na carreira que está no início. Provavelmente daqui a um ano ou daqui a 6 meses não irei precisar tanto dessa ajuda, mas agora que estou a começar, o curso do Futebol Clube do Porto começa amanhã inclusive, preciso de facto da ajuda de todos e vocês fazem este canal ser possível. Muito obrigado a todos. O vídeo de hoje vai ser completamente cedido aqui no YouTube, só se houver problemas com copyright é que vai estar disponível no X e no Patreon, mas normalmente eu vou tentar fazer assim todos os vídeos de rescaldo ao jogo, de análise tática ao jogo, não é antevisão, a análise tática, vai estar assim disponível no YouTube sempre que possível, ok? Espero que estejam a gostar do vídeo e basicamente é isso. Então, continuando a falar na exibição do Porto e já falando nestes três fatores, ou seja, a quantidade que o Porto conseguiu meter a bola no Pietruszewski, encontrar um para um ofensivo, fazer triangulações nesta zona do campo,
Outra das coisas que nós vamos explicar aqui na board tática foi como é que o Porto sem bola tentou orientar a construção do Rio Ave quase maioritariamente da direita para a esquerda para levar o ataque para o lado esquerdo, coisa que, ou seja, o melhor jogador do Rio Ave para mim era o Bezerra, o jogador mais desequilibrador, e ele estava a começar a jogar na direita. E o lateral direito, o Vrozai, o capitão, também tem muita ligação no ataque, portanto o Porto tentou castrar o lado direito do Rio Ave, indicando sempre a bola para o lado esquerdo, e vocês vão acompanhar isso na análise em vídeo e vão perceber como é que o Porto também fez isso, e eu vou explicar aqui na board tática para vocês. Em relação ao jogo, lá está, foi um jogo, na minha opinião, bem conseguido, só pecou por escasso, três chances, três bolas no ferro, inúmeras ações dentro da grande área adversária. O Piatuszewski, se tivesse definido melhor, também tinha chegado ao golo e a mais assistências. Aquele golo anulado por 8 centímetros, aquele lance de penalti que é duvidoso no final da primeira parte. Portanto, o Porto construiu, criou mais do que oportunidades necessárias para fazer uma goleada. Não conseguiu, mas tenho pena porque a exibição para mim foi de goleada, só não foi no resultado, e eu também não vejo só os jogos pelo resultado, vejo pelas exibições. Olhando a dificuldade que o Porto estava a ter a criar, inclusive no jogo contra o Rio Ave, por exemplo, contra o Rio Ave, não contra o Casa Pia, peço desculpa. Olhando a isso, vê-se uma melhoria muito maior na criação da equipa, e isso também tem que ser elogiado. Portanto, acho que foi um jogo muito bem conseguido, muito bem controlado pela equipa do Porto. O Denis Gul, apesar de ter tido um jogo até que havia positivo, a falta de aceleração no jogador leva-me a achar que o Mofi vai acabar por ganhar a titularidade. E outra coisa que distingue muitos atletas é a compostura e a frieza. Vocês viram a capacidade do Mofi de pressionar o central adversário, aguentar o choque, proteger a bola e depois ainda servir uma hora. Esse tipo de compostura só se ganha com a idade, só se ganha com a maturidade. E olhando para a importância que é preciso ter na posição de ponta de lança em termos de maturidade, acho que o Mofi vai acabar por ser cada vez mais útil e cada vez mais titular. Ou seja, ainda não foi titular, mas acho que é uma questão de pouco tempo até vermos o Mofi a ganhar a titularidade. Até porque sem bola, ou seja, nós se olharmos ao Luke de Jong, por exemplo, não é um jogador que defensivamente fosse dar muito ao Porto, mas a verdade é que ele era escolhido em detrimento do Samu às vezes pelas características que conseguia trazer ao jogo com bola. E eu acho que o Mofi, não estando ainda nos seus melhores índices físicos, se bem que eu ontem nos 10 minutos que ele entrou para mim estava tudo bem, estava tudo normal, por mim pode fazer efetivamente mais minutos. Mesmo estando com essas limitações físicas, eu acredito que vai conseguir trazer mais impacto para a equipa do Porto. Dar uma notinha também só de leve para Moura Falso Nova, acho que é uma ideia muito boa. Tira basicamente marcação aos adversários porque ficam sem um homem certo para conseguir marcar, e a capacidade do Moura baixar, às vezes em demasia, deixa os adversários completamente confusos. Acho que só tem que introduzir ali umas mecânicas novas, como meter os extremos a fazer movimentos diagonais para dentro para atacarem a zona do 9, seja o esquerdo, seja o direito, os próprios interiores também, ou então procurar dar a largura por os alas, os laterais, neste caso, meter os dois extremos por dentro e o 9 mais baixo a criar superioridade no meio. Tudo isso pode ser feito e pode ser trabalhado nos próximos meses e nos próximos jogos do Futebol Clube do Porto. Portanto, vamos passar aqui à explicação na board tática, pessoal. Portanto, pessoal, vamos dar aqui uma explicação rápida de como é que o Futebol Clube do Porto conseguiu orientar os ataques do Rio Ave, maioritariamente sempre da direita para a esquerda, para conseguir tirar o Vrosai, que é o capitão lateral direito, com muito impacto no jogo ofensivo, seja por dentro, seja por fora da equipa do Vila do Conde, e também para tirar o Bezerra, que é o número 7, é o jogador que tem sido mais impactante nos últimos jogos. Posto isto, o Porto o que é que optou por fazer? O Piatuszewski começava, e o Piatuszewski também teve aqui um papel muito importante, porque foi o primeiro homem, ou seja, era o homem que marcava o ritmo da pressão, certo? E muitas das vezes era o Samu que fazia isso, neste caso foi o Piatuszewski que teve esse papel. O que é que o Piatuszewski tinha que fazer? Começava por marcar o Vrozai, certo? E depois, cortando sempre a linha de passe do Vrozai, o que ele fazia era acelerava de forma explosiva, de forma a condicionar o central, mas ao mesmo tempo que condiciona o central, está a tapar a linha de passe para o Vrozai, certo? A bola está a rolar para trás, e o que é que o Porto depois fazia? O Denis Gul esperava aqui nesta zona mais central. Quando a bola estava neste central, o Piatuszewski continuava sempre a pressão
no sentido de bloquear a linha de passe que estava nas suas costas e no sentido de fazer este central variar flanco, que depois a pressão era prosseguida com o Denis Gould encostava no central pelo lado esquerdo e o PP encostava no lateral esquerdo, neste caso. O que é que acontecia caso o Denis Gould tem este problema, que é demora muito a deslocar-se e não consegue criar impacto na pressão que faz aos centrais? O que é que acontece quando este homem aqui está livre? O Futebol Clube Porto ajustou muito bem, que era o Petruševski que começava assim por cortar esta linha de passe e obrigar o Rio Ave a vir pelo lado esquerdo. Se este portador da bola identificasse aqui este homem como um homem livre na construção, o Zaidu saltava na pressão. O Zaidu tem esta capacidade de deslocação de alta intensidade, com um jogador muito forte fisicamente, com muita aceleração e muita velocidade, e permite ao Farioli dar esse papel ao lateral de saltar constantemente na pressão e voltar para a posição depois rápido, caso seja o caso. Ou seja, o Porto, 80% dos lances começou a pressionar assim. Petruševski punha-se à frente do Brozai, pressionava de forma intensa, Denis Gould saltava da posição central para encostar no central pelo lado esquerdo, o Gabri Veiga e Freud sempre a amarrar nos dois médios do Rio Ave, e o Porto jogou muito assim. O que é que acontecia quando o Zaidu se projetava para pressionar? Ficava o Rosário homem a homem aqui com o Bezerra, ficava o Bednarek aqui homem a homem com o número 11, esqueço-me sempre o nome desse jogador, são nomes complicados os jogadores do Rio Ave, e o Alberto ficava aqui a controlar a profundidade. O Porto ficava numa situação quase de igualdade numérica cá atrás, mas o Rosário e o Bednarek tiveram um papel muito importante na maneira como conseguiam controlar a profundidade da equipa do Porto. Isto aqui, na minha opinião, foi muito bem feito e muito bem efetuado por um simples motivo, porque vocês lembram-se da importância que eu dei ao Porto para fazer 2-1 no Bezerra, para não deixar o Bezerra ter impacto no jogo, para não deixar o Brozai ter impacto no jogo, porque servia muitas vezes como joker, metia-se em posições em ângulos mortos. O Porto obrigou, com este posicionamento do Petruševski a arrancar a pressão em cima do Brozai e a cortar a linha de passe, obrigou o Rio Ave a construir maioritariamente para o lado esquerdo, e quando a bola chegava a este central do lado esquerdo, se ele quisesse fazer um passo cruzado, o Zaidu saltava, se ele quisesse bater na frente, o Bednarek ganhava a primeira bola, o Alan Varela ganhava a primeira bola. Todos os jogadores do Porto conseguiram se antecipar para matar a jogada no meio campo adversário, e foi por isso que o Porto conseguiu ficar instalado no meio campo adversário muito tempo. Ok, pessoal? Basicamente é isto, não vos vou amassar muito mais com a boa tática, espero que tenham entendido e tomem nota de cada detalhe, porque as coisas que eu digo nas antevisões acontecem muito durante o jogo, e se vocês tomarem atenção vão ainda dar mais credibilidade àquilo que eu vos estou a dizer, ok? Portanto, até já. Vamos começar aqui então a parte que vocês mais gostam, pessoal, a análise em vídeo. Vemos então aqui o 4-3-3 Flat, como nós falámos que o Klopp gostou de pressionar aqui há uns anos, e é uma forma que identifica muito o Klopp de como é que joga-se sem bola, e o Rio Ave começou exatamente assim o jogo, a tentar pressionar assim. Contudo, eu acho que o Porto conseguiu encontrar os espaços muito facilmente, conseguiu fazer combinações muito bem feitas, ou seja, vamos ver aqui na maneira como o Porto conseguiu encontrar espaço para o PP, o Alberto vai dentro, gesticulando assim a movimentação do ponto do extremo esquerdo adversário, e acompanhando com ele e aumentando o espaço assim para o PP. Reparem aqui, o extremo esquerdo adversário está completamente focado no Alberto, mas o Alberto não quer participar na jogada, o Alberto só quer aumentar o espaço para o PP poder decidir. Reparem aqui, a bola quando entra no PP, o Alberto já sabe que tem que ser ele a dar a profundidade. Outra das coisas que eu gostei muito de ver mal o jogo começou é que o Porto já estava a ver que ia ter muita tendência a meter muitos homens dentro da grande área adversária. O próprio Petruševski a atacar já o segundo posto, o Denis Gould já a posicionar-se para finalizar, o próprio Freud já dentro da grande área adversária, portanto dava para perceber que o Porto ia entrar com tudo e ia entrar com vários elementos dentro da grande área adversária, e isso aumenta sempre as probabilidades de fazer golo. E isso foi um dos aspectos que eu sempre disse que eu queria que o Porto melhorasse, e neste jogo deu para perceber muito trabalho nesse aspecto.
Aqui Diogo Costa a solicitar o passe in extremis de forma a atrair a pressão do Rio Ave ao máximo, e isto foi muito bem efetuado porque o passe depois acabou por entrar no PP de forma redonda e o PP orientou a jogada como se fosse variar o flanco e depois com uma roleta conseguiu ludibriar o Richards e acabou por ser parado em falta. Aqui o internacional brasileiro, na minha opinião, teve muito bem. Vamos reparar aqui outra das jogadas, o Bednarek e o Rosário a construírem instalados basicamente no meio campo adversário, e depois vemos o PP aberto na linha e o Alberto mais por dentro. Isto faz com que o espaço para o PP poder decidir aumente. Aqui, acho que o Porto recorre demasiadas vezes a esta jogada, ou seja, ao cruzamento antecipado desta zona do campo para o movimento de ruptura, seja de Gabri, seja de Gul, seja de Samu, quando jogava o Samu, ou do próprio Petrusevski. Acho que esta jogada aqui podíamos reduzir a percentagem de vezes que tentámos esta jogada e procurar jogadas mais trabalhadas, jogadas com mais triangulações, ou talvez ganhar as zonas aqui onde o Petrusevski e o PP conseguem ter mais impacto, do que propriamente tirar um cruzamento já ali perto do meio campo. Acho que não é uma jogada. Pronto, metes a bola na área, metemos presença na área, temos quatro homens na área, o Frolt ganhou a segunda bola, mas ainda assim eu preferia ver um tipo de jogadas mais apimentadas, nesse sentido, ou seja, não procurar tantas vezes o cruzamento antecipado. Aqui é uma das chaves que eu vos expliquei aqui na borda tática, e a forma como o Porto conseguiu conduzir o ataque Vila do Condense para o seu lado esquerdo maioritariamente, ou seja, o Piatusevski começou por tapar a linha de passe a Vrozai, que por acaso era um lateral muito preponderante ofensivamente, metia-se bem dentro e depois o Bezerra conseguia abrir fora por causa disso, e neste caso o Porto, a meu ver, teve muito bem porque Piatusevski começava então por tapar a linha de Vrozai, saltava na pressão ao Brabec. Do outro lado, o central do lado esquerdo do Vila do Conde do Rio Ave era pressionado pelo Denis Gul, que estava numa posição mais central ao início. Caso a bola entrasse depois no central pelo lado esquerdo e o Vrozai estivesse sozinho, o Daidu é que saltava e acompanhava o Vrozai. Este processo foi muito bem feito e bem trabalhado pelo Futebol Clube do Porto, que levou basicamente a equipa do Porto a empurrar a equipa do Vila do Conde sempre para o seu lado esquerdo, onde não estava o Brozai, onde não estava o Bezerra, e aqui o treinador grego tentou-se adaptar o máximo o mais rápido possível, quando trocou o Bezerra para o lado oposto para tentar ter um jogador mais impactante, sem estar tanto desligado no jogo. Aqui, uma deslocação bem feita em meia-lua pelo Piatusevski. Qual é o sentido disto? Primeiro, cortar a linha de passe do Brabec e só depois, sim, pressionar o guarda-redes. Não ser tão direto nesta, porque se ele fosse direto ao guarda-redes, o jogador ia sempre conseguir meter a bola no Brabec e a pressão iria ser inútil. E nesse aspecto, todas as deslocações ou a forma como posicionamos a nossa deslocação na pressão faz muita importância. O Porto, neste momento, quando saltava o Zaidu no Vrozai, e o Petrusevski no Brabec, o Denis Gol no central do lado esquerdo e o PP no Richards, o Porto ficava com três homens atrás, apenas basicamente homem a homem, Rosário como central pelo lado esquerdo, Bernardo como central pelo meio e o Alberto no lado direito. Estes três jogadores têm muita aptidão para ganhar a primeira bola de cabeça, têm muita aptidão para controlar o espaço nas costas. Isto deu muita segurança ao Porto. Acho que o Rosário fez uma exibição muito acima da média central, superou as minhas expectativas, que estavam exatamente no último jogo do Vitória na Taça da Liga, quando o Rosário enterrou aquele golo quando cedeu à pressão do Vitória. Esta equipa do Rio Ave também não consegue ter essa energia e essa tão boa pressão, tão bem feita como a equipa do Luís Pinto, portanto não era um jogo que ia meter o Rosário em apuros nesse sentido de pressão alta da equipa adversária. Neste sentido de construir maior parte das jogadas em ataque organizado no meio campo adversário, ter uma boa noção das jogadas, daquilo que a jogada pede, se é um passo interior, se é um passo na ruptura. O Rosário tem essa noção muito boa e conseguiu trazer ao jogo do Porto, na minha opinião, bastantes coisas positivas jogando a central contra o Rio Ave. Vemos aqui então o Bednarek a solicitar a variação do flanco com um passe longo, propositando, ou melhor, metendo assim o Petrusevski numa situação de 1 para 1 ofensivo. Isto deu muito pano para mangas para o Porto conseguir criar desequilíbrios. Conseguimos ver aqui toda a equipa do Vila do Conde metida exatamente em pouca largura defensiva. Nós estudámos isto, e quando as equipas,
nós estudamos na antecipação, na análise ao oponente. Quando as equipas têm uma largura defensiva tão baixa para ficar compacta e coesa e não existir muitos espaços entre linhas, se nós utilizarmos a largura do campo, essa equipa é obrigada a abrir e nesse momento que a equipa abre, há sempre mais espaço entre linhas e se não abrir rapidamente, tu consegues meter o teu melhor extremo ou o teu melhor jogador num para um ofensivo, exatamente numa situação de um para um e a partir daí consegues criar muito impacto. Acho que o Porto fez isso muito bem. Aqui está mais um exemplo onde nós conseguimos ver a forma como o Porto tentou com que o Rio Ave fosse conduzir o seu ataque sempre para o lado esquerdo. Aqui o lateral direito não tinha quase espaço para. Aqui reparem, o Vrozai só vai conseguir participar na construção porque o Zaidu, na minha opinião, já devia de estar a antecipar esta jogada, ou seja, projetar-se, utilizar uma maior intensidade de deslocação mais cedo para conseguir de facto criar aqui perigo ao Vrozai. O Vrozai ali conseguiu sair com alguma facilidade. Aqui conseguimos ver então uma das principais características nesta dupla de centrais, que é a antecipação, a capacidade de leitura do jogo, e aí assim conseguiu o Porto matar muitas das jogadas à porta logo do seu próprio meio campo. Isso fez com que o Porto tivesse um caudal ofensivo mais acima da média, conseguisse ter posse de bola durante mais tempo durante o jogo, ou seja, foi tirar muita iniciativa à equipa do Vila do Conde. Mas fez isto bem o Rosário, fez isto bem o Bednarek, fez isto bem o Alan Varela. Também tem que dar uma nota especial ao Alan Varela, que tem estado espetacular nos últimos 3 jogos. O próprio Gabri Veiga também fez um jogo que para mim foi o melhor jogador na equipa do Porto ontem. Claro, o Frouto marcou e teve uma exibição até muito sólida, mas o Gabri Veiga para mim é o jogador que, se estiver a jogar em condições ou se estiver a jogar o normal dele, é para mim um jogador sobredotado acima da média, porque consegue trazer aquilo que a equipa precisa defensivamente e depois com bola tem finta, tem passe, tem definição, ou seja, é um jogador muito, opa, acho que é muito mesmo muito impactante. E olhando para os outros meio-campos do Benfica e do Sporting, eu não vejo outro médio com estas características, ou seja, que seja tão competente no momento sem bola e tão competente no momento com bola. Não consigo ver esse equilíbrio todo apenas num jogador. Gabri Veiga tem isso, precisa trazer mais confiança e precisa trazer esta determinação, esta concentração, esta mentalidade competitiva que tem, que trouxe agora na deslocação à Choupana e neste jogo contra o Vila do Conde, porque se assim for, nós vamos ter um Gabri Veiga capaz de entregar os possíveis e os impossíveis ao Futebol Clube do Porto. Portanto, vemos então o Porto a utilizar bastante os corredores para conseguir criar impacto, fosse pelo lado do PP, fosse pelo lado do Petushevski. Pelo lado do PP isso não ficou tão visível, porque o lado direito tem mais dificuldades para definir as jogadas do que o lado esquerdo. Mastiga mais as jogadas, procura mais tabelas, procura mais associações, enquanto que o Petushevski é mais vertical, é mais vertiginoso, ou seja, tenta morder exatamente os adversários nos sítios onde os adversários não gostam de ser mordidos. E isso é o que é basicamente ganhar a linha de fundo, ganhar as costas ao lateral, obrigar o central lateral a estar ali numa dúvida constante se vai ter que estar nas dobras ou pode fazer a marcação dentro da grande área, porque quando tu tens o lateral que está completamente batido no 1 para 1, a tua obrigação como central, começas a pensar em eu tenho que fazer a dobra defensiva, mas quando fazes a dobra defensiva ao lateral já abres um espaço no meio. Isto é tudo uma catadupla, é o tal efeito dominó que no futebol existe muito. Por isso que eu digo, se a bola entrar no Petushevski e tiver num 1 para 1 ofensivo, ou seja, se não tiver 2 para 1, o jogador polaco vai ter facilidade de ir para cima e de roer. Pode não falhar uma, duas, três, quatro, mas ele à quinta vai metê-la e mete a bola tensa como pôs no Frouto que deu golo. Ou seja, um jogador que não teve muito acerto durante o jogo, mesmo assim, os pés, ou seja, a assistência veio dos pés dele. Portanto, acho que é um jogador muito a ter em conta e era o melhor que o Porto podia ter acontecido. Estou um bocado preocupado dele não jogar na Liga Europa, mas vamos ver como é que corre. Pode ser que o Borja Sainz assuma um impacto maior e não ter tanto desgaste físico na Liga e na Liga Europa. Pode ser que utilizemos mais o Petushevski na Liga contra blocos baixos e o Borja Sainz contra jogos mais complicados, contra blocos altos. Se calhar o Borja Sainz vai se dar melhor. Vamos ver como é que isto vai acontecer. Aqui conseguimos ver o lateral, ou seja, sobreposto na largura, a dar a largura máxima na direita no Porto, o Alberto, que normalmente é o extremo, e o PP mais dentro, e esta combinação entre o PP estar dentro ou estar o Alberto cria sempre muitas dúvidas aos adversários, obriga os adversários a estar numa meia distância, nunca podem marcar homem a homem, porque senão criam sempre buracos.
Aqui o PP ganhou a linha de fundo, o Alberto jogou muito bem no PP, o cruzamento foi bem tirado, muita presença na grande área, mais uma vez. Vemos o Frolt a atacar o primeiro posto, Denis Gulli entre o primeiro e o segundo, e o Petuszewski no segundo posto. Faltava talvez aqui mais um homem na zona de penalti, que talvez fosse o Gabriel Veiga, mas está tudo bem. Quando assim é, quando se vê presença na área, está tudo bem, o cruzamento foi bem tirado. Bednarek a demonstrar a sua importância para ganhar as primeiras bolas e o Petuszewski de seguida a ganhar também a segunda bola de cabeça. Isto demonstra muito do que o jogador jovem Oscar é capaz, ou seja, não é só um jogador que vai para cima num pro, não é só um jogador que é forte no drible e que é rápido, é também um jogador que é muito competente defensivamente. Lá está, como eu vos disse, foi a primeira bandeira do Porto no que toca ao momento da pressão, foi ele que indicou é agora que vamos pressionar ou não. E mais esta capacidade de ganhar duelos aéreos, mais esta capacidade de ganhar duelos no chão, mais esta capacidade de aguentar ao choque. Juntem isto no jogador de 17 anos e percebam o potencial do miúdo que estamos aqui a falar. Vejamos aqui então uma das jogadas onde se vê o Gabri Veiga e a eficiência que o Gabri Veiga traz para este modelo de jogo, porque tem tudo o que é de bom e o que é necessário, ou seja, consegue dar vertigem, consegue fazer movimentos de ruptura, consegue fazer passos de ruptura, consegue defensivamente recuperar bolas em meio campo próprio ou meio campo adversário. Isto transforma um Gabri Veiga num jogador estratosférico. Eu só espero que ele de facto consiga ganhar os índices de confiança que necessita para ter esse nível, porque este jogador no Porto vai ser sempre um mais do que um menos. Lá está, a única coisa que eu mudaria talvez fosse a capacidade que o Porto teve de ir a um lado e depois fazer a bola circular ao outro, ok? Ou seja, por exemplo, a bola entrava aqui no Alberto e em vez do Alberto tentar meter a bola de primeira com a parte de fora do pé no Frolt, era tentar segurar a bola, meter a bola no Varela, do Varela meter no Petuszewski. O Petuszewski via, se está numa situação de um para um ofensivo, ótimo, vai para cima. Se tivesse uma situação de desvantagem, fazia a bola encontrar a Varela, Varela encontrava PP, está num 1 para 1 ofensivo, se não está num 1 para 1 ofensivo, volta atrás, isto mete o Rio Ave completamente pernas para o ar, estás a meter o Rio Ave a dançar a um lado ou ao outro, a aumentar o espaço entre linhas e a partir daí é muito mais fácil de encontrar jogadores no ataque organizado. Sem nunca tirar a estrutura do Porto, ou seja, sem acrescentar maior fluidez, sem acrescentar maiores trocas posicionais, não é isso que é preciso, não é preciso mudar as matrizes do jogo, não é isso que está-se a falar. Aqui, Rosário passa para o Benarek. Benarek outra vez a solicitar uma das coisas muito importantes. Com o Zaidu, o Frolt e o Varela na mesma linha, o Gabri Veiga à beira do Denis Gul, repara, estão 5 homens do Porto em momento interior, isso atrai muito jogador do Rio Ave para aquela zona do campo. O que é que isso dá? Um espaço nas costas no Brozai enorme. Reparem, o Benarek vai solicitar exatamente essa mesma jogada. O Brozai com uma bola nas costas que é muito difícil de acompanhar. Por acaso o Petuszewski aqui dominou e não conseguiu ter impacto, mas notava-se a intenção que o Porto tinha de procurar estas jogadas e aqui, através de um passe de Gabri Veiga, que começa a perceber melhor como é que o jogador polaco gosta das bolas e começa a meter cada vez mais no espaço, mais nas costas, e o polaco é um jogador que tem esta capacidade de ir buscar as bolas nas costas com bastante intensidade. Reparemos aqui, logo aqui, o Porto demonstrou muita coisa boa. Um cruzamento rasteiro, com a intenção de parar ali na zona de penalti. Só houve uma coisa que é errada, que a meu ver, o Frolt devia estar com uma intensidade mais alta no momento da deslocação à grande área adversária. No momento do golo ele teve essa intensidade e fez o golo. Aqui ele aprendeu com este momento, ou seja, ele viu que chegou um bocadinho atrasado. Vocês estão a ver, ele no outro momento, ele vai sprintar muito mais rápido, vai tentar se deslocar de forma mais intensa, de maneira a tentar chegar à finalização, coisa que depois no golo aconteceu. O Zaidu, se repararem, era o Zaidu que tinha o papel então de fechar o Vrozai quando o Petuszewski pressionava do Brabec para o guarda-redes, depois o Zaidu fechava no Vrozai. Esta distância do Zaidu para mim teve bem, mas podia ter ainda recuperado mais bolas. Porquê? Porque o Zaidu é um jogador com muita aceleração, com muita explosão, com muita velocidade e a partir daí conseguia roubar mais bolas. Reparemos aqui então no Varela, na antecipação, eu já tinha dito antes, o papel importante do Benarek, do Varela e do Rosário neste papel de antecipação e de matar as jogadas do Rio Ave antes delas se tornarem realmente perigosas, sem recurso à falta, atenção. Aqui o Petuszewski muito bem a guardar a bola, a meter no Frolt, que tenta sempre acelerar quando tem minimamente espaço. Às vezes a equipa não acompanha a velocidade de jogo do Frolt e sente-se isso quando o jogador dinamarquês conduz bola e os jogadores do Porto não têm capacidade física para o acompanhar.
Aqui o Rosário muito bem meteu a bola no Denis Gul. Se fosse o Samu, muito provavelmente conseguia ter a capacidade de ligar com Froito ou com Barella. O Denis Gul aqui não conseguiu encontrar nenhum dos seus colegas. Acho que mesmo neste aspecto, a jogar de parede, costas para a baliza, não é um jogador que acrescente muito ainda. Claro que é um miúdo, tem uma margem de progresso enorme, mas olhando ao que o Porto precisa neste momento, acho que o Denis Gul não tem aquilo que precisamos para termos um ponta de lança que seja titular numa equipa de campeão, ok? É disso que estamos a falar, não é mais nada. Aqui a capacidade que o Porto teve, lá está, e era isto que eu queria que o Porto fizesse mais vezes, que é, foi de virar o flanco na sua própria, na mesma jogada, ou seja, reparem aqui, o Gabriel Veiga encontrou o Petushevski, que depois usou o overlapping, neste caso do Zaidu, para poder arrastar com ele uma das marcações, e depois aqui é que ele podia ter levantado a cabeça e ter visto que o Frolt estava em jogo, e com um passe de trivela com a parte fora do pé era só meter a bola a correr na diagonal e o Frolt fazia o golo facilmente. Aqui é uma questão de visão de jogo, levantar a cabeça enquanto se conduz a alta intensidade, não é fácil, mas dá para melhorar. Olhando a idade do rapaz, claro que dá para melhorar. Reparem aqui quem era o jogador, lá está, que definia o momento de pressão do Porto, que tentava pressionar o Brabec e tentava pressionar o guarda-redes, era o Petushevski. Vejamos aqui o Gabri a fazer a parte de um vértice do triângulo do meio campo, mas depois a perceber que o espaço estava na largura, é aqui sempre que o espaço se encontra, e depois a servir de organizador, de conector de setores. Porque é que eu digo conector de setores? Porque a bola acaba de sair de um defesa e entra nele e acaba por entrar depois no avançado, ou seja, o Gabri é tudo aquilo que precisas para um meio campo ser fluido. A bola entra no lateral ele percebe o movimento de apoio que pode dar e percebe como é que o extremo quer ser servido. Reparemos aqui no passe com toda a intenção de Gabri Veiga, que a força foi tão perfeita que até promoveu o Brabec a fazer a cobertura defensiva ao Brozai, e a partir daí o Petushevski conseguiu ganhar a linha de fundo com toda a facilidade. Nota para uma coisa muito positiva do jogador, a maneira como ele conduz a bola com a parte fora do pé, com a parte da trivela, para mim demonstram que é muito jogador, e eu gostava de conduzir a bola com essa parte do pé. Acho que tem um controle muito acima da média, e a maneira como ele serviu a assistência com a parte fora do pé também demonstra muito conforto em usar o pé na sua totalidade, ok? Grande golo com grande chegada do Frolt. Bednarek aqui a demonstrar que é o verdadeiro capitão na equipa do Porto, que é o verdadeiro líder. Pegou no Petushevski, meteu abaixo do braço dele e começou a dar com certeza um discurso de ser sério, de concentração, de ser bravos e não deixar aqueles índices motivacionais irem abaixo, ou pensarem que o jogador já está, que o jogo já está resolvido, porque ainda te faltava de facto muitos minutos para o jogo estar resolvido. E este tipo de jogadores deviam ser mais valorizados hoje em dia, porque são cada vez mais escassos. Aqui conseguimos ver uma das jogadas bem articuladas do Porto. O Bednarek procura Rosário, Rosário procura Varela, que depois encontra Zaidu. Estas jogadas viu-se com muita frequência ontem, ou seja, vimos uma equipa do Porto com bastante à vontade com bola e a procurar ter muitas ideias. Onde é que eu digo que o Porto não procura destruir os ataques, ou seja, as construções dos adversários? O Porto procura, através desta destrução, criar, construir. E isso é a grande diferença entre uma pressão alta de uma equipa que quer mandar a bola para fora e não quer só impedir que os adversários construam, de conseguir roubar a bola, ficar com a bola na sua posse, que é o que o Porto faz, e a partir daí tentar ferir os adversários o mais rápido possível. É isso que tenta fazer através da solicitação no golo, ou através do movimento depois de ruptura do lateral. Isto acontece muito na equipa do Porto. A equipa do Porto tenciona sim recuperar a bola adversária, mas num sentido de construir após essa recuperação e não apenas de destruição. Aqui conseguimos ver então o cruzamento do PP e a quantidade de jogadores que o Porto já ia meter outra vez dentro da grande área. O Petushevski até estava sozinho no segundo posto e a ideia foi muito boa. Aqui conseguimos ver o movimento técnico do Gabriel Veiga e a maneira como ele consegue manter o equilíbrio e fazer este passo com a parte de dentro do pé e a fazer o efeito necessário e a força necessária para a bola parar. Isto tudo é de facto de um jogador, para mim, muito acima da média, e é muito difícil o Porto conseguir encontrar um jogador com estas características pelo preço que o Gabriel Veiga veio para o Porto, por 14 milhões ou 17 milhões, já nem sei. Um jogador incrível. Aqui reparemos a capacidade que o PP tem técnica de passar por cima dos adversários. Utilizou até uma coisa que nós chamamos em português no futebol de cabrito,
de Lambreta, e depois conseguiu virar o flanco, ou seja, o PP nestas ações interiores de drible até tem bastante sucesso. O problema está quando a bola chega a esta zona onde tem o Petrusevski e que tem que ter a capacidade de ir para cima. O PP não tem esta capacidade. Mesmo que agora o jogador polaco tenha perdido uma, duas, três, quatro, é aquele jogador que não desiste, é aquele jogador que não perde a confiança, é aquele jogador que parece que sabe que se não der certo agora vai dar certo daqui a bocado. O Denis Gula, então, sempre numa posição mais central, à espera do momento para pressionar o central pelo lado esquerdo, certo? É o que nós estamos aqui a conseguir ver. Depois pressionava, mas lá está, a falta de aceleração, a falta de explosão no golo, leva-me a achar que não é um jogador apropriado para o Porto conseguir pressionar os adversários, os defesas adversários. E depois, acho que por este motivo, leva-me a achar que, quer dizer, se o golo não tem esta aceleração, porque é que então o Mofi não pode ser aposta? Ou seja, eu sei que o Mofi no momento com bola vai dar muito mais ao Porto, no momento da grande área vai dar muito mais ao Porto que ao golo. Portanto, acho que o jogador precisa de jogar muitos minutos para ganhar condição física. Eu sei que hoje ele foi titular contra o Vizela no Amigável, contudo, acho que precisa mesmo de começar a ser opção, porque nós vamos ter um jogo agora contra o Arouca sexta-feira, vamos ter um jogo contra o Sporting para a Taça, vamos ter um jogo contra o Benfica para o Campeonato na Luz e precisamos do Mofi o mais energético possível para podermos dar conta do recado. Outra das jogadas bem definidas e que conseguimos ver o Frout e o Varela quase lado a lado e o Gabri Veiga mais, neste caso, mais aberto. A intenção da jogada é outra vez Bednarek Rosário para depois encontrar Varela solto entre os dois jogadores do Rio Ave. Reparem aqui na facilidade com que os jogadores do Porto conseguem encontrar o 6 e conseguem atrair para depois encontrar o jogador certo. E esse trigger, sim, quando a bola encontra o Alan Varela de frente, é o trigger para a equipa saber que tem que acelerar e tem que encontrar velocidade. Como conseguimos ver aqui, o Petrusevski respeitou a subida do lateral, acabou por servir o Zaidu no movimento de overlapping, que eu acho que foi muito bem feito. Aqui o Gabri Veiga, a capacidade física que o Gabri Veiga traz ao meio campo, ou seja, para além do lado técnico, é um jogador que recuperou a segunda bola ali, depois fechou, ou seja, foi inteligente a recuperar a posição defensiva, recuperou a bola, ainda conseguiu ter capacidade técnica para descansar e ficar com a bola em vez de dar a bola ao adversário. Isto demonstra muita qualidade do já internacional, pelo menos nas camadas jovens, Gabri Veiga pela Espanha. Vamos ver aqui a qualidade desta jogada, o Frout. Por acaso o Frout e o Gabri Veiga baixaram mais que o Varela, ou seja, temos o Varela mais à frente do que os dois interiores do Porto. Esta fluidez posicional, posso dizer assim, dentro daquele setor, dentro daquele espaço, o Gabri Veiga pode subir para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, dentro daquele quadrado, assim como o Frolt. Como eles baixaram os dois ao mesmo tempo, criaram esta superioridade junto da zona do Varela e vejamos como o meio campo do Porto teve esta facilidade em encontrar esta jogada muito bem trabalhada, tudo do primeiro passe. O Gabri Veiga encontra o Varela, Varela encontra o Frolt. Depois o Gabri Veiga demonstra-se muito inteligente nestas jogadas, ou seja, fez a triangulação com o Frout e com o Varela, mas não se deixou ficar ali apenas para rendilhar a jogada de passo curto, foi procurar a ruptura no espaço onde existia nas costas, porque o Brabec já estava a amarrar no Denis Gul, e aqui só tem uma coisa de errado, que é o Frout devia ter escolhido um passe longo, um passe por cima, ao invés de um passe rasteiro. Caso contrário, tinha sido uma jogada perfeita. Aqui conseguimos ver um dos poucos trabalhos positivos do Denis Gould sem bola, a recuperar a posição contra o Vrozai, mas logo a seguir dá um toque em adiante em excesso de força. Lá está, um jogador que nota-se que ainda não está pronto para ser titular. Não está pronto. Aqui gostei da maneira como encontrou o Gabri Veiga. Lá está, e a maneira como o Gabri Veiga se posiciona dentro da grande área adversária é sempre de louvar. A forma como conseguiu armar um remate à meia-lua de costas para a baliza, aquela técnica de remate não é nada fácil. Vejamos aqui o Rosário na antecipação e na leitura do jogo muito bem, mas depois aqui até soltou mal. Mas foi das poucas ações negativas que o Rosário teve no jogo. Outro lance onde conseguimos ver a tentativa do Porto utilizar os laterais projetados na frente e a quantidade de homens que o Porto mete na grande área adversária. 4 homens com a inclusão do Frout, ou seja, os dois extremos, Denis Gould e Frout, na presença da grande área, com o lateral a tentar ganhar a linha de fundo e a tentar tirar um cruzamento a beneficiar a equipa do Porto. Reparemos aqui o Petrusevski a dominar a bola, esta capacidade que o jogador tem de primeiro toque ainda não é a mais consistente do mundo, mas dá para perceber ao longo de vários pormenores
que a consistência vem com o tempo e com o tempo de jogo, e quanto mais ele se sentir em casa, menos recepções vai falhar, e isso é o principal. Vejamos aqui o Zaidu com este papel muito importante de procurar constantemente a profundidade, mesmo que a bola não entre nele, para arrastar com ele um colega adversário. E aqui o lateral direito está tão preocupado com o Zaidu como está preocupado com o Pietuszewski. Isto é muito importante para o Pietuszewski depois conseguir fazer este rasgo. Mais uma vez, o Pietuszewski passou por dois adversários com muita facilidade, como se fosse a bailar, e depois ainda falta-lhe este bocadinho, que é levantar a cabeça e perceber, olha, está aqui o Gabriel Veiga ao lado, vou-lhe dar ao lado, ele vai-me dar a mim outra vez. Estas pequenas decisões debaixo de uma corrida de alta intensidade não é nada fácil. Aqui o recurso do Alan Varela ao remate fora da área, o Porto tentou rematar mais vezes que o normal fora da área, mas não foi uma coisa exorbitante, ou seja, vimos na mesma o recurso ao cruzamento antecipado, vimos na mesma o recurso a para um ofensivo do Pietuszewski para ganhar a linha de fundo, vimos na mesma o lateral a tentar se projetar na largura e a tentar recorrer ao cruzamento perto da grande área com muita presença na área do Rio Ave, portanto vimos muita coisa, não vimos só uma tentativa desmedida de rematar fora da grande área. Até como estavam a dar a entender alguns comentadores da Sport TV que o Porto até rematou mais fora da área do que é normal no aquecimento. Eu reparei que de facto fez um ou outro remate a mais que o normal, tentou ser uma equipa mais objetiva, mais incisiva para chegar ao golo, mas não foi uma alteração no plano estratégico de uma forma de como encontrar a baliza adversária, apenas ser remate fora da área. Eu acho que isso está mal. Aqui Gabriel Veiga baixa da posição do médio centro para jogar quase ao lado de Varela, para encontrar Zaidu numa triangulação, numa aplicação da lei do terceiro homem, como o Porto faz isto muito bem. Aqui é um dos mais, outro dos grandes exemplos onde conseguimos ver que o Porto pressiona para construir, não pressiona para destruir. Porque, reparem aqui, a orientação dos quatro homens do Porto, reparem a zona onde o Porto consegue recuperar a posse de bola, e a partir daqui a pressão rápida e explosiva do Pietuszewski levou o jogador do Rio Ave a falhar o passe, que levou o Gabriel Veiga a recuperar a bola, e a partir daqui o Porto já está a construir uma jogada de muito perigo para a equipa do Vila do Conde. Por acaso foi o lance que deu penalti, que não foi assinalado penalti, foi aquele lance duvidoso, mas é o que eu digo, o Porto não pressiona para destruir, pressiona para construir. Vou repetir isto muitas vezes até que vocês metam isto na cabeça. Portanto, vemos aqui então o Freute numa tentativa de aproximação para encontrar depois o Varela solto para a frente do jogo. Reparem então aqui, a bola vai entrar no Rosário mais uma vez. O Gabriel Veiga que veio buscar o espaço à largura, certo? O Gabriel Veiga meteu-se todo na largura do campo. Para quê? Parece que o médio centro do Rio Aves esqueceu-se momentaneamente do Internacional Espanhol, e o que é que acontece? O Gabriel Veiga, muito inteligente, se ele estivesse constantemente aqui neste espaço, provavelmente o número 44 ia-se amarrar, que fez um excelente jogo já agora. Tem nomes todos muito complicados de decorar, eu não sou bom com nomes. O número 44 fez um grande jogo, ia amarrar no Gabriel Veiga, não ia deixar o Gabriel Veiga ter espaço. O Gabriel Veiga, como abriu na largura e agora vai se meter dentro, o espaço está aqui todo para ser utilizado. Reparem aqui, o Gabriel Veiga nesse aspecto é dos jogadores mais inteligentes que o Porto tem, é realmente o médio que o Porto precisa para ter uma boa ligação de defesa-ataque, é este jogador, o número 10 do Porto. Reparamos então aqui no Benarek, para mim, acho que foi o primeiro grande erro defensivo, mas eu consigo compreender, ou seja, ele sabia que se o Bezerra tocasse na bola primeiro que ele e arrancasse, o Benarek nunca mais ia ter capacidade de apanhar o Bezerra. O que é que o Benarek tentou fazer? Tentou-se antecipar e ganhar a bola logo o mais rápido possível, mas não teve muito sucesso, até acabou por ficar mal na fotografia, porque o Bezerra ganhou 1 para 1, ganhou a velocidade e ganhou uma transição ofensiva que podia ter dado em muito perigo para a equipa do Porto. Só destacar aqui mais uma coisa, que reparem e é isto que eu digo, que o Freute é o pulmão, é o coração desta equipa. O cérebro vou atribuí-lo talvez ao Gabriel Veiga, mas a capacidade de sofrer, a capacidade de lutar, a capacidade de correr, o coração, o sangue a palpitar desta equipa é sem dúvida o Freute. Porquê? Porque é aquele jogador que teve intensidade na deslocação para chegar ao golo e fazer o golo no lance perigoso que o Pietuszewski originou, mas depois tem esta capacidade de trazer essa mesma explosão
que ele utilizou para chegar ao golo na baliza adversária, utiliza a mesma explosão para tentar tirar um golo na sua própria baliza. Vejamos aqui a forma como ele acompanha o movimento do Rio Ave de trás para a frente, o jogador do Rio Ave de trás para a frente, e se ele não acompanhasse este jogador da forma que acompanhou, a probabilidade do Porto ter sofrido golo aqui ia ser muito maior, porque o condicionamento do Victor ao jogador do Rio Ave impediu o jogador do Rio Ave ter uma finalização limpa, e com isso o Porto conseguiu controlar a jogada. Portanto, passado nem um minuto, vejamos aqui a velocidade com que o jogador já está a conduzir a bola e a tentar fazer com que a equipa ganhe metros na transição ofensiva, e a inteligência que ele tem, ou seja, levou a bola, transportou a bola para um espaço vazio, viu que isso atraiu pressão da equipa adversária e tinha mais homens do Rio Ave do seu lado da bola do que do outro. O que é que ele faz? Mete a bola no Gabriel Veiga no lado oposto, de forma a tentar circular a bola o mais rápido possível. A bola até acaba por entrar no Alberto, só que lá está, este jogador, Alberto e PP, precisam de dar algo mais ofensivamente à equipa do Porto. Começamos a segunda parte com um kick-off normal do Lino Godinho. O que nós conseguimos ver nestes pontapés de baliza é que o Porto normalmente deixa sempre 4 homens mais atrás e 6 homens a lutar por essa primeira bola e a tentar meter presença na grande área adversária. Conseguimos ver aqui depois um pequeno ajuste. O único jogador que fica para trás é o Varela. Ok, nós vemos o Porto completamente pendurado com 4 jogadores dentro da grande área adversária. O Bednarek, que lutou pela primeira bola, mas é um Porto, logo mal começa a pontapé de baliza, a tentar ser o mais agressivo e acutilante no meio campo adversário possível. Vejamos então como é que o Porto estava a defender homem a homem. Já sabemos, o PP com o Richards, o Denis Gulk central pelo lado esquerdo, o Petushevski a acompanhar o Brabec e a fechar o guarda-redes, e o Zaidu a fechar em cima do Brozai. Isto acontecia, mas também acontecia quando o Petushevski estava aberto na linha, começava por tapar o Vrozai e só depois caía no Brabec. Neste caso, por isso é que eu digo que o Petushevski era o homem que indicava a pressão do Futebol Clube do Porto, e é por isso que teve um papel importantíssimo com bola, mas também sem ela. Conseguimos ver aqui o Zaidu, lá está aquilo que eu vos referi há um bocado, o Zaidu aqui neste momento tinha que ter sido mais rápido, não podia, este jogador aqui não pode virar, ok? Este jogador aqui, quando se tentar virar, já tem que sentir a baba do Zaidu no ombro, não há hipótese. E ele, se tentar virar, já tem que sentir o hálito do adversário em cima dele, não pode, não pode. Se ele sentir, ele não vai virar e a equipa não consegue sair a jogar. E aí o Porto consegue recuperar e construir através dessa recuperação, que é muito importante. Vejamos aqui então o Frolt a baixar com o Varela lado a lado, com uma construção a 2+4. O que é que isso acontece? O Frolt vai devolver a bola ao Rosário, o Rosário vai meter a bola no Zaidu, porque o Rosário, a ver o jogo de frente, sabe para onde é que a bola tem que ir constantemente. Reparemos aqui o facto do Petushevski estar bem aberto na linha, dá pin ao lateral adversário, ou seja, obriga o lateral adversário a estar mais aberto do que o normal, e a largura defensiva fica mais atabalhoada, certo? O que é que acontece? O espaço entre central e lateral, como estica, consoante o extremo está aberto na linha, e esse espaço pode ser aproveitado com o movimento de ruptura do Zaidu, que é o que vai acontecer aqui, mas com o movimento de ruptura também do Gabriel Veiga, que vai acontecer no outro lance. Ou seja, o facto de ter o extremo aberto na linha, ou o extremo ou lateral, é sempre muito importante para dar então arrastar o lateral com ele e aumentar sempre o espaço entre central e lateral, fazer esta manipulação de espaço na equipa adversária, que é a jogada muito bem feita, a maneira como o Gabriel Veiga de primeira toca esta bola para o Denis Gould, que também se virou bem e finalizou bem nesta jogada, muito bem, tiro o chapéu a todos os intervenientes nesta jogada do Porto. Vejamos então aqui a maneira como o Porto, quando deixava a bola entrar para o lado esquerdo do Rio Ave, tentava acutilar ainda mais a pressão e obrigava o Rio Ave a ficar sem bola, ou seja, orientava o ataque aí da direita para a esquerda para depois afunilar e abafar e não deixar o Rio Ave sequer conseguir sair a jogar. Conseguimos ver isto aqui, o Porto recupera a bola numa zona boa para criar, uma zona boa para construir, e foi muito disto que o Porto conseguiu fazer ontem frente ao Vila do Conde. Conseguimos então ver aqui uma das jogadas com o interior a baixar para encontrar o Varela, a aplicação da lei do terceiro homem, e depois o Varela a encontrar o Zaidu de primeira, que começa de novo. Ou seja, havia um jogo muito positivo, uma troca de passos muito positiva, seja interiores, seja exteriores, uma tentativa de procurar um brom ofensivo do Petushevski, tentativa de variar flanco através de passe longo com o Bednarek. Aqui uma pequena nuance diferente, o Rio Ave começou por procurar
pressionar a 4-3-3 em flat, depois viu que não estava a ter muito sucesso contra o Porto, mudou para o 4-4-2 com os dois pontas a tentarem fechar o Varela, mas o Varela já estava um passo à frente, o Farioli também deu essa indicação ao intervalo. Reparem o que é que fez o Varela, baixou para o meio dos centrais, tirou-lhes essa referência e a partir daqui já não estão, estes dois pontas de lança não estão a fazer nada porque estão em inferioridade numérica e o Porto consegue encontrar assim os espaços consoante lhe apetece. Vejamos outra vez um dos exemplos da importância do extremo estar todo aberto na linha, ou extremo ou lateral, porque isso manipula a distância entre central e lateral constantemente. Reparem, como o Petushevski vai receber aberto na linha, o lateral vai ter que tentar condicionar ao máximo o trabalho do Petushevski, mas isso faz com que a abertura, a distância entre central e lateral aumente cada vez mais, certo? A bola depois até acaba por entrar lá. O ataque acabou por não ser bem sucedido pelo mau toque do Gabri Veiga, mas a intenção da jogada está toda lá, o trabalho laboratório está todo lá, a interpretação dos espaços está toda lá. Aqui, um lance muito bonito onde o Denis Gol conseguiu virar, enganar o adversário, fingiu que ia circular a bola por trás e depois acabou por solicitar o Frout num passe ao primeiro posto e a bola acabou por ir ao posto. Ou seja, vimos uma equipa bem trabalhada, vimos presença na área, vimos um bom condicionamento na construção dos adversários, vimos uma manipulação de vários espaços de forma a trazer mais impacto para o ataque organizado do Porto. Foi um jogo muito bem conseguido, lá está, só pecou por poucos golos, porque de resto, se o Porto jogar assim até o final da época, podemos estar descansados que o Porto vai, não vou dizer que vai ser campeão, mas vai estar muito próximo de ser campeão, porque a produzir assim, a construir assim, a destruir assim, é difícil, fica muito difícil. Vamos só então acompanhar os últimos dois. Para finalizar então aqui os últimos 2 minutos de análise, no final do Porto, o Porto tentou gerir mais o resultado, mas ainda assim com a introdução do Mora a falso 9 tentámos ter dinâmicas diferentes e eu gostei de ver essas dinâmicas. Neste momento ainda estava o Denis Gol em campo, mas o posicionamento do Rodrigo Mora favoreceu no sentido de quando ele pegou a bola é na zona mais próxima de onde ele consegue ter impacto no jogo. Aqui um dos lances em que eu percebo, às vezes, quando lá está, eu digo que eu gostava que o Porto ficasse com a bola para gerir o resultado, mas se o Farioli pede aos jogadores para fazerem isso e os jogadores cometem erros como o Varela cometeu aqui, a tentar sair a jogar desde trás, a escorregar e etc., não se pode cometer esses erros quando se tenciona defender vantagens com bola, certo? Para defender vantagens com bola não pode haver escorregadelas, não pode haver adormecimentos, não pode haver falhas no passe e nesse aspecto é muito exigente para os jogadores. Aqui o Varela meteu os pés pelas mãos, por acaso o Vila de Conde não tem capacidade nem astúcia para conseguir criar desequilíbrio a partir daqui. A maneira como o Porto recuperou posição defensiva também é de louvar. Reparem, 2-3 segundos o Porto tem 8 homens atrás da linha da bola. O Freult é incansável do primeiro ao último minuto, está dentro do campo, consegue encontrar o Rodrigo Mora e o Rodrigo Mora, se tiver espaço assim para ligar o jogo, seja em transição ofensiva, seja em ataque organizado, é muito mais fácil para o jogador internacional português. Vejamos aqui a maneira como o William Gomes conseguiu parar a bola com a parte de fora do pé esquerdo, a maneira como serviu o Borja e porque é que era o Borja que estava a aparecer aqui nesta zona, porque lá está, o facto de usar o Mora a falso 9 permite ao Borja aparecer noutras zonas da grande área. Isto cria uma confusão muito grande também à volta da marcação dos centrais do Rio Ave. Quem é que vão marcar? É o Mora, é o Borja? Quem é que vai aparecer dentro? É o Borja, o William, é o Mora, é o Fofana? Quem é que vai aparecer dentro? Este tipo de mecânicas. Eu vou dedicar um vídeo especial a falarmos o que é que muda na equipa no ataque organizado com o Mora a falso 9 e como é que o Porto poderia criar uma matriz, entre aspas, uma perna nova no ataque organizado. Portanto, vamos continuar a ver aqui a jogada trabalhada. Não deu golo, mas a tentativa de criar impacto e a forma de meter muitos homens dentro da grande área adversária com bastante fluidez está toda lá. Pouco depois, o Porto continuou na mesma pressionante, sem deixar o Rio Ave sequer conseguir ter minimamente impacto no seu próprio meio campo, ou seja, nem conseguia sair do seu próprio meio campo. O que nós conseguimos ver aqui então é muita competência da equipa do Porto. Vemos o Rodrigo Mora que já baixou de falso 9 completamente ao lado do Varela, o Fofana completamente metido quase como se fosse o ponta-lança da equipa porque percebeu o movimento do Mora, a bola entra no Mora que é basicamente um jogador que não tem marcação porque está aqui a criar superioridade numérica e completamente fora da sua posição. Isso traz todo o impacto
que era preciso, com o Mora a jogar a falso 9. Só há uma coisa que eu acho que o Mora fez mal aqui, que foi decidir muito mal a jogada. Temos uma triangulação com Frold, Alberto e o William na direita, e este passe longo, que é muito mais difícil de execução, é completamente desnecessário, ok? Vemos outra vez o Mora a baixar, quase como primeiro médio, e a vir buscar a bola. Isto, na minha opinião, é muito bom porque permite ao Porto de ter um jogador sem marcação numa zona do campo que lhe convém, que é a zona interior. Aqui o Rosário quase que marcou o gol no pontapé de canto, e mais uma vez o Porto demonstra que consegue ser muito perigoso nesses momentos. O de menos é que eu acho que se o Mofi conseguisse lhe ter dito para sair, eu acho que o Mofi ia ter feito o seu primeiro gol de canto. Como se consegue ver aqui, o Rosário acabou por tirar a pipoca da cabeça do Mofi, mas eu acho que o Mofi aqui podia ter feito o golo, e foi azar, foi realmente muito azar. O Mofi então aqui a dar-se ao contacto, e foi aqui que eu vi nestes poucos minutos que ele até não está assim tão mal fisicamente como se pinta, ou seja, conseguiu servir de apoio e depois na velocidade ainda conseguiu fazer a ruptura. O Mora com um passe de trivela quase conseguia servir o Terem ou o Fofana, coisa que não aconteceu. Aqui este momento já me conquistou do internacional nigeriano, ou seja, fingiu que ia pressionar pela esquerda, pressionou pela direita, roubou-o com a perna direita, mete-se à frente do central, ganha na frente, ou do central não, no médio, obriga o médio a escorregar, e depois com o pé esquerdo ou com o pé direito acabou por servir o Mora, e o Mora foi com o pé esquerdo, ou seja, fingiu que ia puxar para dentro, puxa para o Mora, e o Mora aqui tem que fazer golo. O Mora não pode falhar este golo. Portanto, maltinha, muito obrigado a todos que estiveram aqui a ver o vídeo até agora. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ajudar no Patreon, porque ajuda-me realmente imenso, e estamos numa fase ainda de começar, estamos numa fase de criar as coisas, e com tudo, com certeza que no futuro vamos ter um futuro muito bom no futebol, e que não vão ser preciso quase ajudas nenhumas, mas neste momento estamos a precisar de todos os comentários, likes, engagement, hypes, tudo que vocês possam ajudar. Partilhem o vosso canal em páginas do Porto, em blogs do Porto, tudo aquilo que vocês utilizam com os vossos amigos, partilhem com os vossos amigos, com os vossos pais, etc, etc, etc. Um forte abraço a todos e fiquem bem, pessoal. Fui!